Oi gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje eu vou resolver uma questão sobre cadeia e teia alimentar com vocês. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar bastante, beleza? Gente, olha só, os conceitos de cadeia e teia alimentar estão na aula de relações tróficas aqui no card. Qualquer dúvida vocês podem procurar lá. Aqui na questão a gente tem uma teia alimentar formada por algumas cadeias diferentes. A primeira delas está formada pela planta, pelo boi e pelo homem. A segunda está sendo formada pela planta, pelo homem. E a terceira sendo formada pela planta, pelo inseto, peixe e homem. Então aqui a gente tem algumas informações que devem ser retiradas dessa parte aqui, né, dessa teia alimentar. Então na primeira é para dizer em qual delas o homem adquire mais energia. Nessa primeira, nessa segunda ou nessa terceira. Se a gente for analisar aqui, a única que ele recebe direto a energia é quando ele consome diretamente o vegetal. Ou seja, a planta vai ser o produtor e o homem aqui vai ser o consumidor primário. Então, nessa teia aqui, planta-homem, nessa cadeia, na verdade, planta-homem, ele vai receber mais energia. Então, resposta, planta-homem. A segunda é qual das cadeias o homem recebe menos energia, ou seja, em qual das cadeias ele vai demorar mais para receber essa energia vinda lá do produtor. Então aqui a gente tem uma cadeia onde eu tenho planta, depois inseto, aí depois peixe, para depois chegar no homem. Então se a gente for analisar, essa é a cadeia mais longa. Aqui você tem o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e o homem aqui vai ser o consumidor terciário, ou seja, o terceiro organismo a receber a energia da planta. Então é nessa cadeia que ele vai receber menos energia. Vou colocar só as siglas iniciais: planta, inseto, peixe e homem. Homem. Aqui vou colocar peixe para saber que não é a planta. Beleza. Agora você tem que tirar dessa teia alimentar a informação de quem é o produtor, de quem é o consumidor primário, quem é consumidor secundário e quem é consumidor terciário. Então aqui a gente só tem um vegetal. Então o produtor é quem vai fazer a fotossíntese. Então o único produtor que a gente tem é a planta. Então aqui você vai colocar a planta. Depois é para você dizer quem são os consumidores primários, ou seja, os primeiros organismos a adquirir energia. Nessa primeira cadeia aqui, o consumidor primário é o boi. Então aqui você pode responder boi. Nessa segunda aqui, o consumidor primário é o homem. E nessa terceira aqui, o consumidor primário vai ser o inseto. E aí, gente, a gente já consegue voltar àqueles conceitos de teia alimentar, que a gente consegue ver que o mesmo organismo pode ocupar vários níveis tróficos diferentes. Por quê? Porque aqui, ó, esse homem, ele foi consumidor primário. Mas será que ele sempre vai ser consumidor primário? Né? Então a gente consegue ver a partir da mudança nos níveis tróficos, que é o que constitui uma teia alimentar. Então olha só, quem são os consumidores secundários? Nessa primeira cadeia, planta, boi, homem, o homem ele vai ser o consumidor secundário. Então olha só, o homem ele era o consumidor primário, mas ele também pode ser consumidor secundário. E aqui, nessa segunda cadeia, não existe consumidor nem secundário, nem terciário, nenhum desses outros. E nessa daqui você vai ter planta, inseto e peixe. Então o peixe vai ser o consumidor secundário. E a última informação é quem são os consumidores terciários dentro dessa teia. O único consumidor terciário que a gente tem aqui vai ser o homem, né? Porque se a gente for analisar essa cadeia alimentar, você vai ter planta, inseto, que é consumidor primário, peixe, que é consumidor secundário, e o homem, que é o consumidor terciário. Ou seja, o mesmo organismo pertencente de uma cadeia alimentar pode mudar de nível trófico, pode ser primário, secundário ou terciário. Por isso a gente tem no conjunto a teia alimentar. E aí, para finalizar, o número de cadeias dentro dessa teia. Então a gente tem a primeira, formada por planta, boi e homem. A gente tem a segunda, formada por planta, homem.
E a gente tem a terceira formada por planta, inseto, peixe e homem, tá? Então, um total de 3 cadeias alimentares. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Bebam água e se for sair de casa, usa máscara.